Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de número 24 do nosso curso de História Geral, na qual nós daremos sequência aos fatos da Revolução Francesa que nós abordamos na última aula, exatamente com o golpe militar que encerra o diretório, a República Girondina, e instaura um novo governo, o golpe conhecido como 18 Brumário, liderado pelo general em ascensão Napoleão Bonaparte, que é um filho da Revolução, que encontrou no exército revolucionário a forma de, através do seu gênio militar, ascender na política francesa. E no golpe do 18 Brumário, tal como representado aqui neste famoso quadro, nós temos efetivamente Napoleão Bonaparte assumindo a primeira cena do seu governo da França, que teria várias fases. Essa parte inicial se estabelece ainda sobre a égide da Primeira República Francesa, um consulado com 3 cônsules. Inicialmente, já nessa época, existe uma associação idealística da Revolução com o período da Roma, especialmente na fase revolucionária com a Roma republicana. Então, a busca do Senado como uma Câmara Alta do Parlamento, a instauração de cônsules para ser o poder executivo, tem essa inspiração romana, que na França, que foi colonizada, que foi província da Gália do Império Romano, existe esse imaginário de um governo estável, próspero, desenvolvido, tal como nós já comentamos no período renascentista, o quanto a imagem de Roma é evocada várias vezes ao longo da história como esse padrão de governo, como esse padrão ideal de sociedade. Então, inicia-se esse regime de consulado. Napoleão é o primeiro de 3 cônsules, um consulado compartilhado, em 1799. Com a progressão desse governo, em 1804, Napoleão consegue consolidar o seu poder de forma a fazer um plebiscito que o referenda com 60% dos votos como imperador dos franceses. E assim encerra-se a Primeira República Francesa, nesse período mais revolucionário, e instaura-se o primeiro Império Francês. E aqui, como nós já abordamos, a história da França, no final do 18 até o final do 19, é um constante ir e voltar entre reino, república, império, reino, república, império. Então aqui nós temos o primeiro império francês, o Império Napoleônico. E você pode se perguntar por que um líder revolucionário, por que alguém que ascendeu socialmente através da promoção, da internacionalização da revolução através do confronto com as potências reacionárias estrangeiras, porque ele se sacramenta como imperador dos franceses. Bom, existem vários motivos para isso. Primeiro, porque apesar da revolução ter eclodido em França, o ideário da realeza e da monarquia ainda é o ideário predominante. Toda a Europa é monárquica. A França foi por séculos, milênios, monárquica, e exatamente essa mesma evocação de Roma para Napoleão é uma invocação dos Césares, é uma invocação dos imperadores romanos, que ele tentará se associar muito intimamente à sua imagem, a imagem de um imperador romano. Essa noção de imperador romano casa inclusive muito bem com o estilo de política bonapartista. O bonapartismo é, em certo sentido, uma reedição do cesarismo romano, ou seja, uma ditadura em essência militar, que se veste do caráter civil, mas cuja essência do poder é profundamente militar, e que busca fazer uma ponte populista direto do imperador, como representante via exército das vontades das camadas diretas populares, saltando sobre o sistema representativo, chegando diretamente numa identificação do líder da nação, do César, nesse caso do imperador Napoleão,
com os anseios do povo e, por isso, o legitimando e o autorizando, inclusive, a tomar todas as medidas políticas que julgar necessárias sem quase nenhuma restrição jurídica. Então, é um modelo político cuja estrutura vem sendo reeditada ao longo dos séculos, desde da época do Império Romano. Então, esse é basicamente o sistema do governo napoleônico, um governo de natureza extremamente militar, mas que busca consagrar, apesar da forma monárquica de governo que legitima o imperador perante os seus pares reis da Europa, mas também perante o povo que tem o ideário monárquico constituído, mas também lhe dará o arcabouço institucional para governar e para sedimentar as conquistas da Revolução. E essas conquistas da Revolução são muito demonstram-se no governo civil de Napoleão muito relacionadas com o Código de Napoleão. O Código de Napoleão é o Código Civil dos franceses, que evoca vários ideários iluministas de codificação das leis, de Estado monista da produção jurídica, que positiva e legisla com a autoridade do Estado sobre a tradição, passando por cima da tradição, soterrando a tradição, o que a ideologia, o racionalismo iluminista preconizava nas relações sociais, e é o instrumento jurídico que será um dos maiores legados de Napoleão, porque é em vigor até hoje e bastante influente em toda a onda de codificação legal que se espalha pela Europa no século XIX. E, ao expandir o Império Francês, expandirá também a base territorial jurídica que o Código será aplicado, mas também nos estados satélites, nos estados vassalos do Império Napoleônico, também produções parecidas seriam feitas. Então existe uma produção civil jurídica que faz parte intrínseca do processo de internacionalização e consolidação europeia, continental, dos princípios revolucionários, dos princípios iluministas, através da ação de Napoleão. Então, essa é uma monarquia revolucionária e uma monarquia militar e uma monarquia que busca ao mesmo tempo, apesar de uma alta centralização política e um certo despotismo que seria muito criticado e combatido pelos liberais da época, mas que estaria a serviço da perenização da Revolução. Esse império militar, nas mãos de um general essencialmente altamente agressivo do ponto de vista externo, encontrará dentro do continente europeu o espaço para se expandir. O exército cumpre um papel social importantíssimo no regime napoleônico, o Grande Armée, a grande armada, a grande legião, que é fundada em moldes modernos, meritocráticos, hierarquizados, com alta eficiência, um contingente gigantesco. Demorou-se décadas dentro da contemporaneidade para conseguir mobilizar uma quantidade de pessoal equivalente ao grande exército de Napoleão, a legião napoleônica, e ele consegue efetivamente essa primazia militar na Europa, especialmente na Batalha de Austerlitz, que define realmente esse poderio continental do Império Napoleônico, lembrando que a França vinha de uma sequência de guerras contra as coligações extremamente expressivas estrangeiras que tinham declarado guerra à França para conter a Revolução. Então, briga-se basicamente com todas as potências europeias e a França prevalece no continente em terra, porque no mar ela encontraria a barreira intransponível da Marinha Real britânica, que venceria, o almirante Nelson venceria a armada francesa na famosa Batalha de Trafalgar e impediria a conquista, a invasão da Inglaterra, e assim seguraria a França dentro do continente, dando à Inglaterra a primazia do oceano e a primazia da expansão
marítima, né, que seria realmente a glória da Inglaterra no 19. Então você tem, ao mesmo tempo que uma perda, né, na Batalha Marítima em 1805, também uma vitória, né, em 1805 na Batalha de Austerlitz. E aqui nós temos, né, os grandes marcos, né, de monumentos. O Arco do Triunfo foi mandado erguer na Champs-Élysées por Napoleão para exatamente homenagear as vitórias do seu exército e que são efetivamente as suas, né, vitórias, inclusive com, né, os afrescos que retratam essas vitórias. Então, efetivamente, você tem um império francês que domina a partir de Paris um largo território que não é apenas o território que nós conhecemos da França, né, que seria bem mais diminuto, mas entra, né, até o Reno, entra na Itália, inclusive domina Roma, etc. Mas você terá países que foram transformados pela invasão de Napoleão e ele estabelece governos satélites. Então, uma das maiores repercussões dessas conquistas napoleônicas é a dissolução do Sacro Império Romano Germânico, que nós falamos, né, em uma aula nossa. Tratamos a fundo da Constituição do Sacro Império, que dura aí como uma continuação, né, do Império Romano ao Ocidente, né, por delegação papal, desde que Carlos Magno foi coroado no ano 800 e a dinastia otoniana assumiu no século X. Você tem aí um império que dura 1000 anos, que é o Sacro Império Romano Germânico, que é dissolvido por Napoleão em 1806 e funda, né, um estado satélite para si na Alemanha, que seria a Confederação do Reno. Também o Grão-Ducado de Varsóvia, né, dando uma autonomia política relativa aos poloneses, o que é uma briga secular dos poloneses, especialmente no século XVIII e XIX, né, para ter o seu Estado-nação autônomo. Guerras e alianças intermitentes sucessivas com a Prússia e com o Império Austríaco, com o resto dos principados italianos, com o reino da Espanha, inclusive, ao expulsar a dinastia legítima, né, dos Bourbon da Espanha, colocaria inclusive seu irmão como rei da Espanha, assim como colocaria um irmão seu como rei da Holanda, assim como... Então, existem várias dinastias Bonaparte ao longo do mapa político europeu como proxies, né, como estados satélites do Império Francês, e estabelecerá contra a Inglaterra exatamente esse bloqueio continental a partir de 1806, impedindo que qualquer nação continental comercialize com a Inglaterra sob pena de invasão. É por não cumprir o bloqueio continental de 1806 que Portugal, que tem a aliança diplomática mais antiga ainda em vigor no mundo com a Inglaterra, justamente o Tratado de Windsor, que nós comentamos na nossa aula sobre Portugal medieval, nós temos então uma relação estreita entre Inglaterra e Portugal totalmente dependente, né, dessa relação, não consegue romper esses laços e efetivamente é invadida 3 vezes, inclusive, pela França, e daí que haverá a fuga da família real de Bragança, da família real portuguesa, para o Brasil, e iniciará o processo que culminará na nossa independência, que nós trataremos, inclusive, na próxima aula, justamente por estar imerso nesse contexto político. Então, o bloqueio continental, que é uma tentativa de sufocar economicamente a Inglaterra, já que não se podia vencê-la, né, militarmente pela marinha. Efetivamente, então, esse é o Império Napoleônico, o primeiro Império Francês, que chega a fronteiras enormes da França e em estados satélites, mas Napoleão passa a ter o seu declínio após a invasão da Rússia em 1812. É vencido, né, o famoso trocadilho de que ele foi vencido pelo general Inverno, né, não é possível efetivamente invadir a Rússia em um período prolongado a ponto de que o inverno seja muito rigoroso e você não tem uma vitória muito rápida. Inclusive, a estratégia de terra arrasada dos russos, que deixavam os franceses avançarem, inclusive chegou a queimar Moscou, né, durante essa invasão, mas efetivamente não se consegue, né, o êxito, e não apenas as baixas, mas a humilhação política que levará do fracasso da invasão russa abalará o regime de Napoleão, que perde efetivamente na Batalha de Leipzig em 1813. E após perder para a coligação
na Batalha de Leipzig, a França é efetivamente tomada, né, e invadida, e Napoleão sofre o seu primeiro exílio na ilha de Elba em 1814, a partir do que já começa, né, a Conferência dos Vitoriosos da Coligação, que se juntam no famoso Congresso de Viena para reorganizar a Europa e lidar com o fato de que houve uma revolução importantíssima no maior país da Europa, mas também que essa revolução se expandiu, se internacionalizou, se perenizou, né, com a invasão napoleônica de todo o continente e com os desdobramentos políticos e jurídicos que aconteceram em todas essas regiões. Então, é no Congresso de Viena que você tem a reunião, né, de todas as potências, inclusive da própria França, representada no governo sucessor de Napoleão, que já falaremos em um segundo, mas todas as grandes potências, especialmente as 5 grandes potências, a Inglaterra, a Rússia, a Áustria, a Prússia e a própria França, né, que se reuniriam para criar um sistema internacional, um concerto europeu que impedisse, por um lado, mais revoluções, então um sistema profundamente conservador e legitimista e restauracionista, e por outro lado, que permitisse a paz, dado o trauma do desgaste das guerras revolucionárias, que desde o início da Revolução Francesa vinham aí em quase 20 anos de guerras muito intensas e que tiveram um custo humano muito intenso e que abalaram politicamente o continente de forma muito agressiva. Então, o trauma gerado, não apenas por essa guerra, especialmente por essa, mas também todas as guerras que nós comentamos do final da Idade Moderna, que é um período muito belicoso na Europa, com muitas essa guerra, né, a guerra, não apenas a guerra dos 30 anos no meio do século XVII, mas as guerras de sucessão austríaca, espanhola, a guerra dos 7 anos, já vinha um período muito belicoso na história da Europa que culmina efetivamente com as guerras revolucionárias. Então, o trauma da guerra que a Europa enfrenta gera, né, no sistema internacional uma resposta que busca a paz. E efetivamente, o concerto europeu desenvolvido no Congresso de Viena garantiria uma relativa, mas bastante considerável paz na Europa durante quase 100 anos. Durante quase 100 anos você tem na Europa uma paz internacional relativa com poucas pontuais e curtíssimas guerras que atrapalham esse concerto europeu. Você tem guerras pequenas de independência nos Balcãs, você terá em 1870 a Guerra Franco-Prussiana, que nós trataremos dela também, mas são guerras curtas e localizadas que não destabilizam o que, em termos, né, históricos, são 100 anos de paz na Europa, graças a essa concertação do Congresso de Viena, que busca criar um equilíbrio de forças internacional. Ter um sistema internacional que tem várias potências que se equilibram, né, que se alinham provisoriamente, de forma que um deles não se expandisse demais, como foi a França napoleônica. Então, uma divisão de poder, uma concertação, espaços, zonas de influência com estados tampões entre as grandes potências. Então, você tem todo um sistema que busca ativa, conscientemente, a preservação da paz, o que é uma conquista importante, apesar do Congresso de Viena ter todo o viés restauracionista, legitimista, conservador, reacionário, etc., com, inclusive, por exemplo, não apenas redesenhou os mapas da Europa, mas criou a Santa Aliança, né, que era uma reunião de estados com diferentes religiões, mas que buscava manter a ideia, né, do Estado absoluto, tradicional, pré-revolucionário, né, tal como era, né, a Áustria católica, a Rússia ortodoxa, a Prússia luterana, mas que buscavam no sistema internacional intervir ativamente para reprimir movimentos revolucionários e luministas extremados. Então você tem esse Congresso de Viena, que tem só um interlúdio, porque Napoleão retorna no governo dos 100 dias, ele foge de Elba, retorna à França, consegue angariar apoio militar e popular, governa por 100 dias, reorganiza o seu exército e é novamente vencido na Batalha de Waterloo pelo Duque de Wellington, né, um famoso embate militar que efetivamente coloca fim à carreira política de Napoleão, o exilam, não em Elba, que é bastante perto da França, mas na ilha de Santa Helena,
né, no Atlântico, na costa da África, então, e lá morre, exilado Napoleão. Então, esse efetivamente é o mundo que o Congresso de Viena constrói. Então, inclusive, estabelecendo reinos, restabelecendo dinastias, reorganizando regiões muito problemáticas do ponto de vista político, e nós veremos nas próximas aulas o quão problemáticas do ponto de vista político, como a Itália, que é muito fragmentada, a Alemanha, que é muito fragmentada, né? A Alemanha que passa a, depois da dissolução do Sacro Império, ser uma zona de embate de influências entre duas potências, a Prússia e a Áustria, buscando, né, cada vez mais ter esse predomínio entre os estados, né, de língua e de cultura germânica. Mas você tem, então, todo as fronteiras, a questão dinástica e a questão da ordem internacional resolvida no Congresso de Viena, muito famoso em 1814 e 1815. Na França, esse princípio de restauração gerará a restauração Bourbon. Então, de 1814 até 1830 existe um período na história da França que nós conhecemos como a restauração Bourbon, que é o retorno da dinastia de Bourbon, do tradicional reino da França, ao trono. Mas os Bourbon vão ter que viver com um país que, depois de 25 anos de cultura revolucionária, não retorna ao absolutismo, ao ancien regime, ao antigo regime puramente, como talvez fosse, né, o desejo dos Bourbon. Você tem, então, aqui, é um famoso quadro, né, da Luís XVIII, né, que era o antigo conde de Provença, que era um irmão de Luís XVI, que viveu no exílio durante a Revolução, que retorna, inclusive após a morte de seu sobrinho, né, na prisão. Nós comentamos Luís XVII, que é o Luís perdido entre o 16 e o 18, seria o filho do Luís XVI que morreu na prisão dos revolucionários. Você tem Luís XVIII aqui resgatando a França, que tinha sido, né, afligida pela Revolução, e restaurando ela a sua dignidade real. Ele é um monarca que tentará preservar essa restauração a todo custo. Então, o objetivo do Luís XVIII é tentar diminuir a pressão do sistema político e efetivamente governar tal como um rei de sua dinastia, mas aceitando as comutações que o Império das Circunstâncias lhe impõe. Então, por exemplo, estabelece uma constituição para essa monarquia, que será uma monarquia constitucional, não ainda parlamentarista, mas constitucional, ou seja, há uma constituição que estabelece o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, mas mantém o poder executivo nas mãos do rei, que ainda efetivamente governará, mas obedecendo à Constituição e às leis aprovadas em Assembleia. Aí tem toda a questão da iniciativa das leis, do veto, todas as questões da dinâmica da governança constitucional de uma nação, mas efetivamente será uma monarquia constitucional, portanto, uma vitória revolucionária. Agora, essa Carta de 1814 é uma Constituição compromisso entre, então, uma monarquia antiga que retorna e um país que viveu uma tradição revolucionária. Inclusive, essa volta mostrará uma aristocracia, uma realeza muito mais reacionária e conservadora do que aquela do início da Revolução. Como nós dizemos, no início da Revolução Francesa, muitos nobres, inclusive altos nobres, aderiram à Revolução ou foram simpatizantes com ela, assim como representantes do clero, assim como o próprio Luís XVI estava aberto a reformas. O iluminismo tinha entrado nas castas educadas, que efetivamente eram as altas castas. Né? Era um movimento intelectual que, por si só, tinha uma penetração nas castas eruditas, né? Que são as castas mais elevadas da população à época, que eram as castas letradas, etc. Dessa vez, não. O trauma da Revolução, o radicalismo da Revolução, o massacre, o terror que foi a Revolução em França, faz com que esses exilados aristocratas, quando retornam para a França, serão de uma tradição muito mais reacionária, legitimista, conservadora, católica. Né? Será uma oposição muito maior, né, da aristocracia à Revolução, mas será Luís XVIII esse compromisso. Inclusive, a Carta de 1814, né, que é a Constituição que ele estabelece para a França, será um exemplo muito desse movimento constitucionalista da primeira metade do XIX, que é o movimento cartista, ou seja, vamos fazer constituições que consagrem os princípios liberais de governo limitado, constitucionalismo, direito cidadão, separação de poderes, tudo bonitinho, tal como preconiza, né, o liberalismo político e o iluminismo, mas vamos fazer isso sem precisar de revolução. Vamos fazer isso através de cartas outorgadas pelo próprio poder que reconhece essas
esses direitos, essas estruturas, essa necessidade, né, essa ideologia, e que vai estabelecer ali num contrato entre o soberano e o povo quais são os limites do governo. E é por isso que você tem várias cartas constitucionais dessa primeira tese 19, inclusive haverá no Brasil, como nós estudaremos na próxima aula, uma carta constitucional que será a Constituição Política do Império do Brasil, outorgada pelo imperador Dom Pedro I. Mas você não entende o papel que a Constituição Imperial desempenha no Brasil se você não entender esse movimento cartista europeu, que é exatamente para evitar a revolução. Esse é o motivo, para tornar desnecessária a revolução, para consagrar de forma pacífica as conquistas revolucionárias, sem precisar passar pelo terror jacobino que a França sofreu. Então, esse é o contexto da época. Essa postura conciliadora de Luís XVIII não se manterá no seu sucessor, que é efetivamente seu irmão, Carlos X, que era também irmão de Luís XVI, o Conde de Artois. Carlos X terá que desempenhar um outro papel na sua visão. Ele era, Carlos X, um crente fiel, tal como era Carlos I da Inglaterra, que sofreu as revoluções inglesas, no direito divino dos reis, no antigo regime, na íntima ligação do Estado com a Igreja, e buscou, efetivamente, no máximo do seu poder, restabelecer a dinâmica do dia a dia do sistema político do ancião regime. Obviamente foi rechaçado. E aqui ficou claro de que a revolução poderia ser superada, mas a existência da revolução não poderia ser ignorada. E quando ele tenta governar ao modo tradicional, quando ele, em vez de fazer um juramento da carta perante a Assembleia, quer se coroar na Catedral de Reims, como todos os governos da história da França, da monarquia medieval e absolutista, etc., quando ele expede legislação autônoma, quando ele tenta buscar restringir alguns direitos consagrados pela tradição revolucionária, efetivamente sofre uma revolução, que são os 3 dias gloriosos da Revolução de Julho. E aqui nós temos um quadro que retrata exatamente esse movimento, que é a Revolução de Julho, que instaurará a monarquia de Julho. Este quadro, A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, não é um quadro da Revolução Francesa clássica, nos moldes historiográficos tradicionais de 1789 até 1799. É um quadro que retrata esse processo político que depois Carlos X instituiu um parente seu, um ramo cadete da dinastia Bourbon, a dinastia de Orléans, como no trono da França. Então, apesar de ser em si uma revolução, não é a mesma revolução que a Revolução Francesa, tal como a historiografia a entende, a não ser que você chame de Revolução Francesa o longo processo de mudanças políticas que vai desde 1789 até 1848, às vezes até 1870, quando é proclamada em definitivo a Terceira República Francesa, que então não voltará a ser monarquia na história da França. Então, é uma falha de concepção muito disseminada de que este quadro seria um quadro representativo da Revolução Francesa, apesar de não o ser. Mas, efetivamente, os 3 dias gloriosos da Revolução de Julho instaura a monarquia de Julho, que é 18 anos de governo de Luís Filipe dos franceses. Luís Filipe foi rei dos franceses de 1830 até 1848, quando seria deposto na Primavera dos Povos, que será objeto de estudo mais à frente, mas ele representa o ápice do governo da burguesia na história da França. Ele, sendo filho, inclusive, do Philippe Égalité, seu pai, inclusive, foi um revolucionário, que, inclusive, votou na convenção pela execução do seu primo, Luís XVI. Ele, que não era um revolucionário do nível do seu pai, inclusive fugiu para não ser morto durante o terror jacobino, como seu pai foi. Mas ele tinha, assim, uma proximidade com os elementos revolucionários. Então ele não era da aristocracia reacionária ou conservadora, ele era, efetivamente, viveu e teve suas relações construídas no ambiente da burguesia liberal e seria esse o seu modelo governativo. Luís Filipe dos franceses seria chamado de o rei cidadão e não usaria da pompa, da circunstância. Era muito comum o povo vê-lo de cartola e
guarda-chuva andando sem escolta pelas ruas, cumprimentando os comerciantes, né, o povo. Então, seria uma monarquia com uma pegada de compromisso, de conformidade. Seria uma monarquia que aceita que a monarquia na França só pode ser a monarquia que aceita a cultura liberal burguesa pós-revolucionária. E será efetivamente um governo compromisso. E, inclusive, os seus ministros seriam muitos representantes da tradição liberal compromissória, né? A tradição liberal chamada liberalismo doutrinário francês, que é um tema, inclusive, de estudo jurídico meu, ao longo da minha trajetória acadêmica, em que busca-se efetivamente fazer uma composição ideológica entre o que seria, né, o conservadorismo antirrevolucionário e o que seriam as conquistas benéficas, liberais da Revolução. Isso seria muito personificado no seu ministro das Relações Exteriores e futuramente primeiro-ministro, que seria François Guizot, que é um grande nome da intelectualidade francesa, né, da primeira metade do século XIX, e efetivamente esse seria o ápice do governo, né, pró-capitalismo, liberal, industrial, burguês na França, que inclusive seria o período máximo de importação da Revolução Industrial, que já ocorria a largos passos na Inglaterra para a França. Mas, efetivamente, não sobreviveria eternamente a Primavera dos Povos, que foi também um movimento de conflagração e de revolta generalizada na Europa, 18 anos depois da sua subida ao trono, também cairia, né, a monarquia de Júlio, instauraria a Segunda República Francesa, mas o que acontece com a Segunda República Francesa e com a França no resto do século XIX será objeto de futuras aulas, mas o processo revolucionário, então, ele se internacionaliza com Napoleão, ele sofre resistências da comunidade internacional no Congresso de Viena, mas especialmente dentro da França, e nós veremos também, de certa forma, em toda a Europa, a tônica do século XIX não é uma tônica de reversão dessa revolução, mas de conformidade. Uma forma de se buscar a paz e a estabilidade política e a prosperidade econômica, especialmente, dentro dos sistemas políticos, né, entre o pendor revolucionário, e haverá movimentos revolucionários, como teve em 1830, como teve em 1848, etc., mas o vetor, né, inclusive que se casa com essa paz internacional do concerto europeu, é o vetor de tentar acomatar o sistema político tradicional, as monarquias, a dirigência da aristocracia, com as conquistas revolucionárias. E essa será a tônica da política no século XIX, que terminará de se desenrolar, como veremos nas próximas aulas. Então, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e eu espero você nas próximas. Até logo!